Pessoal, boa tarde, bem-vindos à live de Meia Mensagem. É a primeira live do ano de sexta-feira, a gente já retomou nosso calendário de lives. Essa é a primeira de sexta-feira. A gente fala um pouquinho sobre inovação, disrupção e vários outros assuntos relacionados. Hoje nosso convidado é especial, que o Isaac vai falar um pouquinho mais sobre ele. E dá tempo de você chamar a galera, convida, compartilha, avisa com o pessoal que a gente está falando sobre um tema muito legal hoje, como produzir conteúdo para jovem. Estamos hoje com o Gabriel Klein. É Head Creative, é isso? Head Criativo, líder criativo. Da Vice Media Brasil. E como o Luiz falou, a gente vai conversar um pouco sobre como produzir conteúdo para jovens e um pouco de tudo relacionado a isso. E que as pessoas estão bem interessadas, as pessoas adoram a Vice, ficam em polvorosa. Muito feliz sempre que eu escuto isso. Em polvorosa. Em polvorosa, é. Quando a gente fez o evento, né? Bastante gente confirmou, enfim, pra assistir a live. Clay, pode chamar de Clay? Tá bom? Pode. Gabriel, Gabi, pode chamar de Gabi. Faz o íntimo. Acho que tem um pouco antes da gente falar mais sobre o Vice, tem uma questão da sua trajetória, né? Até para explicar um pouco para a galera sobre como foi trazer Vice ao Brasil, como foi ali em 2009 esse seu processo. Então conta um pouquinho pra gente, assim, como que você chega até a Vice chega até você. Então, eu estudei publicidade, né? Apesar de eu ter estudado e ter me formado publicitário, eu trabalhei desde sempre com conteúdo. Eu ainda na faculdade eu montei a minha primeira empresa, que se chamava DW, lá no Rio Grande do Sul. E ela era... Eu estava olhando para aquilo tudo e pensando no que a gente estava estudando no currículo e pensando o que vai ser o próximo passo disso, assim, né? O que a internet nos proporciona, assim, tipo... Enquanto mudou tudo, não é um veículo, não é um espaço, não é uma, né, tipo, de repente está todo mundo conectado e com possibilidades infinitas, e a coisa ainda estava recém começando, assim, não se falava naquela época, isso era 2001. Já era pós-bolha ali. Era pós-bolha, assim, tinha coisa dos portais e tal, mas ainda não se tinha blogs, não se tinha nem o Fotolog ainda, né? Então, mas aquilo tudo me interessava, né? Então, eu cheguei à conclusão que eu queria contar histórias, assim, que o que era legal, assim, o que isso possibilitava. E aí eu pensava em todas as tecnologias digitais na época que estavam surgindo, em crescimento. Eu fiz uma empresa de narrativas digitais, que era uma coisa que ninguém entendia direito o que é isso, sabe, e tal. Então eu sentava com agências, com as marcas, com empresas e contava e tal. Ficava um monte de gente ouvindo e falando, o que é esse moleque, sabe, tá? E aí as coisas começavam a fazer sentido, comecei a pegar uns clientes lá. E a gente fazia, assim, desde... autoração, criação de DVD interativo, multimídia para marcas, para empresas e tal, até site, hot site, tudo que é tipo de narrativa, a gente criava essas histórias e contava vídeo digital, né? A gente começou a fazer bem cedo. Então, lá por 2007, 2000, o cara quando começa a entrar em décadas, a coisa ele se dá conta, né? Segundo filho já, né? Já posso me dar esse direito de patinar assim para trás, né? Então, eu lá em 2008, eu montei um projeto com a Converse. E a gente criou o primeiro, que foi depois o primeiro blog da Converse no mundo, né? Isso foi, teve uma repercussão até super legal. Conteúdo e marca aqui já. Conteúdo e marca. Eu criei um projeto que se chamava Rock Trip. Então, tinha um viajante que viajava pelos festivais de música da Europa durante 2 meses e ele ia cobrir o show de 70 bandas nesse período, ia ter uma interação, na época por Twitter, até foi um sucesso. A gente engatou na sequência um segundo projeto de blog também, de site de conteúdo com a Converse. E seguiu fazendo ativações digitais para eles, né, nessa época. Então, aí em 2009 também, quem me colocou em contato com a Vice, com o pessoal que estava trazendo a Vice, foi a Converse. Porque na época a Vice estava vindo para o Brasil, estava com plano de vir para cá, e eles tinham desenhado lá fora uma ativação para o lançamento da Vice em parceria com a Converse aqui no Brasil, que foi um evento que se chamou The Way We Run.
Então ele acontecia em 4 bairros diferentes de São Paulo com circuitos a pé. Você começava numa pista de skate, por exemplo, aí andava até uma galeria, o evento continuava lá e depois ia para um venue, para um lugar e tinha um show, né, das bandas e tudo amarrado com o conteúdo que a gente estava gerando. E depois das 4 semanas tinha o evento de lançamento da Vice. Só que a Vice não tinha estrutura ainda aqui de conteúdo, de digital, de ativação, etc. E a Converse nos aproximou para fazer essa ativação e eu conheci então o Tony, que é o cara que estava trazendo, que estava em negociação com a Vice, estava trazendo a Vice. Conheci ele nessa época, a gente fez esse trabalho juntos, né, de lançamento da Converse, foi um sucesso. A gente na paralela emendou um próximo trabalho com marca também, e a gente, na terceira vez que a gente sentou, ele olhou para mim e falou, cara, vamos ser sócio, vamos fazer esse negócio juntos, vamos fazer esse negócio bombar e tal. E aí the rest is history, assim. A gente pegou uma fase que a Vice estava, a Vice, ela montou já em 2006 a Virtual Worldwide, né, que é esse braço interno que pluga marcas e agências na audiência da Vice, usa o know-how, o conhecimento da Vice para gerar conteúdo para marcas, né? Então a Virtual já existia desde 2006 e em 2009 estavam começando a aparecer projetos como o Creators Project já. Então a gente pegou o início e o crescimento disso no Brasil. Esse foi o momento que a gente entrou com a Vice no Brasil, e a gente já entrou com alguns projetos bem importantes assim no começo. Ou seja, né? a Vice tem na sua origem um DNA muito relacionado de um trabalho de conteúdo, com marca. A Vice, especificamente a Vice Brasil, já tem isso na origem. Sim. Né? A Vice Brasil se construiu muito assim, ela manteve, ela sempre foi o veículo, né? Teve o conteúdo editorial, a produção constante. A gente, nos primeiros anos, a gente era muito focado na revista Vice, e aí a gente começou a ter mais necessidade de crescer no digital, né? Isso globalmente também a Vice estava fazendo um shift assim grande, começar a aumentar a produção de conteúdo digital e vídeo e tal. E a gente, então, num certo momento, depois de uns 3 anos com a revista aqui, a gente deixou de publicar a revista e para focar no digital, porque a gente é um veículo independente, né? Apesar da Vice ter tido esse crescimento todo, né? A gente, desde o início, a gente vem crescendo sempre no vácuo, assim, do nosso próprio sucesso, né? A gente vai girando assim, vai crescendo de forma independente, né? Então a gente viu que a gente precisava focar, né? Fazer a lição de casa e estruturar o editorial, e na paralelo o nosso modelo de negócio muito atrelado sempre ao branded content, né? A gente tem uma pegada muito forte aí. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para a gente voltar a falar de branded content. Você que chegou agora, a gente está conversando com o Gabriel Klein da Vice Brasil, falando sobre branded content, conteúdo jovem. Ele estava contando um pouquinho aqui da história da chegada da Vice ao Brasil. E agora a gente está também falando um pouquinho sobre a pessoa, Gabriel Klein. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai ler algumas depois. A gente estava vindo no caminho conversando sobre também ter sua história com a perestroika, que tem esse lance das histórias por trás, né? Como que se envolve, como que essa tua história se entrelaça assim com a Vice e a perestroika. E deixa eu só adicionar uma informação, porque o Gabriel estava contando um pouquinho pra gente que ele vai ter o segundo filho, né? Sim. E quando você pesquisa um pouco sobre ele, a relação do primeiro filho, como a forma que você enxergava a comunicação, é algo muito forte, né? Sim, eu fico até arrepiado sempre, assim, eu sou muito sensível, né? Especialmente sensível a isso, porque mudou completamente a minha visão de mundo, assim, a minha vida, e influenciou na forma como eu vejo o meu trabalho, o que eu faço, sei lá, a importância do que eu faço, minha relação com as pessoas, porque você se depara com um momento, eu estava ali no momento do nascimento dele, né, e você tem ali uma vida nova, assim, que é uma pessoa que surgiu, que você, de certa forma, já vinha ali se conectando com ela até antes dela nascer. Então você encontra com ela, você olha nos olhos dela, assim, e tem uma pessoa nova na sua frente que ela é um fruto seu de alguma forma, mas ela não é você, né? Você não vai moldar 100% do que aquela pessoa é, né? Então eu vejo muito assim a maternidade, a paternidade como um processo da gente
de compreensão, de conexão e de tentar se entender, se compreender, né? Que aquele ser nasce com umas necessidades muito básicas, assim, precisa aprender a se expressar e pedir aquilo, né? E de repente você tem ali uma pessoinha que só se expressa por choro, sei lá, por sorriso, por gestos, e se passam, sei lá, milhões de anos de evolução da espécie humana, sei lá, da vida em 10 meses, 12 meses, ele fica de pé, de repente começa a ter vontades e desejos, então é todo um processo sempre de se comunicar, de aprender a se conectar com ele, se comunicar, se fazer entendido e se entender, né? E aí eu comecei a pensar e refletir sobre isso, voltando bilhões de anos atrás, assim, o quanto tudo que a gente faz, né, a vida, todo o processo, se você pegar no início, nós éramos, sei lá, organismos unicelulares, assim, muito simples, colidindo, tentando se conectar, tentando, né, tipo, que saísse alguma coisa dali, de repente aquilo se torna um organismo mais complexo. Tudo comunicação, né? Comunicação, precisa aprender a se conectar, sabe? Como é que você está aberto a essa conexão, né, com o outro, né? Como é que as coisas se encaixam, assim, e viram uma nova coisa, né? O quanto um tem para aprender e para evoluir com o outro, né? A comunicação é basicamente isso, assim, na minha opinião, ela pressupõe que você esteja aberto a ela, assim, né? Que você seja um receptor e um emissor ao mesmo tempo, mas principalmente aberto a essa conexão, né? Então, para mim, a comunicação é uma interação de dois fatores, assim, eu estou tentando pensar fora de... Aí eu vou entrar num papo meio acadêmico, assim, mas é uma teoria maluca, assim, que eu estou formulando, que eu estou, enfim, organizando um livro que já está sendo prometido há bastante tempo. É verdade, né? E vai sair, talvez vai ser meu terceiro filho. Ele tem, assim. o título dele é longo, né? Ele se chama, por enquanto, ele se chama Conexão e Conteúdo. Conexão e Conteúdo. Todos os problemas do universo são de comunicação. É isso? Voltamos? Tão rápido assim? Nossa, que rápido. O Caio estava falando um pouquinho aqui pra gente de uma experiência muito pessoal, como o que aconteceu depois que nasceu o primeiro filho dele, a visão que ele teve de comunicação. E aí eu ia até reforçar a pergunta do Isaac sobre perestroika, né? Sim. Tudo isso que você falou sobre a conexão, sobre a comunicação. O fato da perestroika enfim, hoje está até na moda, né? Tá se falando muito, e até do modelo dela. Uhum. Isso é uma busca, assim, as pessoas estão buscando isso, essa questão da disrupção, a palavra na moda, Sim. mas as pessoas estão buscando esse elo, essa conexão. Sim, eu acredito que a perestroika, para mim também foi uma coisa muito importante, assim, na minha vida, porque eu sempre gostei muito de falar, de me conectar, de conversar assim, com as pessoas e de trocar ideia, mas eu nunca tinha me visto como professor, sabe? Na perestroika, depois do primeiro semestre, eu comecei no segundo semestre a pensar, e eu começava a aula falando, bom, eu não sou professor, mas eu estou no mercado há 15 anos e tal, então estou passando para vocês. Aí um dia eu estava indo para lá e eu falei, quer saber, eu sou professor, sim, sabe? Eu sou filho de professora, minha mãe é professora, né? Então eu meio que talvez cresci um pouco com isso, assim, né? Vendo ela corrigindo prova e montando aula e tal, e assimilei isso de certa forma e me identifico hoje, assim. Eu acho que o que eu gosto muito é da troca que existe, assim, na perestroika. É um ambiente muito que cria proximidade, assim. Eu acho que é muito fértil, né? Porque vem pessoas que estão no mercado em estágios diferentes, né? Pessoas que estão ali para se reciclar, pessoas que estão no mercado e estão meio que tentando encontrar, sabe, o caminho, assim, que entraram, e pessoas que estão entrando agora, que estão estudando e vindo com experiências diferentes. Você pega gerações diferentes na sala e o pessoal interage muito. E assim, você viaja, a perestroika é tipo um circo, né? A gente tem aulas em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, agora está tendo a perestroika Floripa também, e a troca que é muito legal, assim. Eu vejo que cada aula ela se torna uma aula diferente e eu vou melhorando o meu repertório, meu conteúdo a partir dessa troca de experiências, né? Vou construindo o conteúdo a partir disso. E lá eu dou 2 cursos lá. Um deles se chama Fractal, que ele é sobre os novos protagonistas da comunicação. E aí lá eu falo sobre o conteúdo não interruptivo, né? Que é o que é muito como eu enxergo, assim. Eu acho que é uma necessidade essencial hoje de quem quer se comunicar num mundo que que o controle está na mão da audiência, assim, é você não interromper, né? Você facilitar essa jornada da audiência, assim.
E o outro curso, que é um curso novo, assim, que é super legal também, que se chama Chronicle, que é um curso que fala sobre construção de narrativas mesmo, que é muito legal, um curso assim para jornalistas, para conteudistas, né, que hoje está surgindo uma figura híbrida, assim, né, você tem... É muito difícil de definir o que é o que, né? Exato, exato. Então se questiona muito, tem muito debate lá sobre o papel do jornalismo hoje, né, tipo a gente não tem mais os gatekeepers, né, a imprensa há muito tempo teve muito sedimentada aí, assim, quem fazia o filtro, né, editorial de quem entrava, e hoje se você está ali filtrando muito as coisas, vem pela margem, vem de fora, você não tem mais como, né, então você vê a grande mídia, assim, a imprensa tendo que beber na margem, assim, tendo que aceitar isso, né, e se constroem também profissionais, assim, antes mesmo de ter qualquer vivência acadêmica, assim, ou profissional, né. A molecada hoje, assim, já nasce comunicadora, né? Cada vez mais, assim. Eu acredito, assim, que com acesso à tecnologia digital, né? E conexão que a gente tem hoje, a molecada tem uma autoimagem, assim, muito maior, assim, se você for pensar, eu sou millennial lá na ponta da curva, assim, eu brinco às vezes, porque todo mundo fica com essa coisa de millennial, de 18, onde eu tô no quadro, né? E não sei o que e tal, e porra, sabe, então eu sou um ex-millennial quase, sabe, sei que não existe isso, né, a gente brinca, né, com isso, mas eu sou um millennial nascido analógico que fez a transição para o digital ali na minha adolescência, né? Eu conectava na Mandic, BBS, com modem de 9600, sabe? Eu peguei essa... Então, eu me digitalizei, né? Então, e hoje... E o que eu tinha, assim, eu tinha talvez um pouco mais de autorreferência, porque meu pai é fotógrafo, né? Então, eu cresci, tipo, entrando em quarto escuro com ele, vendo ele editar foto lá, revelar, montar, entendendo a lógica, assim, de comunicar. E tinha muita foto e muito VHS e Super 8 nosso em casa, de referência, de me ver no mundo, né? Mas hoje, assim, a criançada mesmo, os pais estão o tempo inteiro filmando, eu digo pelo bem, a gente sai, vive as coisas na rua, né, no mundo físico, eu registro as coisas, a gente está monta uns filminhos, assim, para ele, né, a audiência é ele gosta muito de se ver, e ele já criou uma autocrítica, assim, eu vejo que tem vídeos, o Ben é o meu filho. Quantos anos ele tem? Tem 2 anos e 10 meses. E ele tem autocrítica, tem vídeos onde ele manda mal, assim, que ele não gosta. Esse ele não quer ver. Ele passa direto e tem vídeos que ele fica vendo, tipo, no loop, assim, ele fica se revendo e com aquilo, pela repetição, né? Porque a gente aprende essencialmente por repetição, né? Por imitação, né? E aí ele fica se revendo e eu vejo que ele repete as coisas que ele viveu ali e ele fixa, ele assimila as coisas, né? Então eu acho que o impacto disso na geração dele, nas gerações futuras, assim, é uma geração já sendo preparada para lidar com o mundo quântico, né? É uma outra coisa que a gente legal nem que a gente estava entende. falando sobre filho aqui é que você tem em casa também ali um laboratório no bom sentido. Exatamente. Pai, só te cortar um pouquinho, a gente já tem uma pergunta, antes de a gente entrar na parte de jornalismo, com o que legal. público jovem, que você já falou, a gente já tem uma pergunta. A Lígia está perguntando quais as dicas e conselhos que você tem para as empresas tradicionais serem mais atrativas para os jovens. Nossa! Pergunta. É uma pergunta bem legal, é uma pergunta que eu acho que tem uma... Eu podia fazer um live sobre isso, de repente a gente faz um live sobre isso, mas eu acho que assim, eu acho que o essencial é você entender que a audiência mudou, né? A gente está o consumo de mídia mudou, você não consegue mais se comunicar de uma forma... de uma via só, né? A audiência não é mais passiva, ela tem uma participação ativa no filtro, na seleção do conteúdo. E a jornada da audiência é uma jornada basicamente de consumo de conteúdo hoje. O que ela consome é conteúdo do universo dela, dos amigos dela, que os amigos curtem, compartilham e tal. Então você está entrando no meio de uma grande conversa ali, né? De uma sala de conversa, de repente você chega e põe uma marca na cara de alguém que não tem a ver com aquela conversa, assim. É uma coisa que incomoda, que causa desconforto, né? Então é você encontrar como que você se junta a essa conversa, como você não interrompe a jornada da audiência e você ajuda essa jornada, né? Você trabalha a favor dela, você acrescenta coisas ali que são valiosas, né? Então você continua tendo um papel importante para esse pensamento ainda da publicidade, que precisa de imediatismo e ser rápida e ser rasa e ter uma mensagem
contundente, mas você precisa construir uma mensagem mais profunda e que é mais perene, que cria mais proximidade, né? E isso passa pela transparência, principalmente. Então, as empresas ainda estão muito preocupadas em como que ela vai polir essa mensagem para deixar a coisa mais perfeita e bonita, e acha que talvez contratam um influenciador e põe aqui para falar do produto e está tudo certo, mas a audiência hoje não consegue, não se engana mais, né? Então, tem vários casos aí, tipo de, sei lá, marcas que lançaram coleção que era unissex, entendeu? Que poderia ser usada tanto por homens e mulheres, aí vai uma pessoa trans na loja e é direcionado para o provador errado. Isso é semana após semana a gente tem casos um assim, atrás do outro, e é uma virada de chave, assim, que precisa acontecer, porque a mudança tem que acontecer dentro da organização. Eu acho que se precisa parar e dar um refresh, assim, né? Tipo, de olhar e tentar entender que a dinâmica do mundo mudou, né? Isso que eu acho que passa muito por uma revisão também das pessoas, eu acho que estão brifando, que estão pensando e criando, para ter um mindset mais alinhado, assim, com o que se precisa comunicar hoje, né? Então, eu acho que isso é fundamental na comunicação de uma empresa hoje. Lídia, muito obrigado pela pergunta. A gente tem mais uma pergunta, mas só um minutinho, sabe? Tem uma pergunta. A gente está falando de uma mudança estrutural, né? Que precisa que essas coisas que estão na estrutura ali de uma sociedade ou de uma empresa mudem. A minha pergunta é mais voltada para, por exemplo, a gente está falando aqui de gerações, o desafio de produzir comunicação para uma geração que não é a sua, que não é a minha, e que está vindo e já está hackeando o sistema, até mais rápido do que a gente. Sim. Como que é esse desafio, né, de produzir conteúdo com marcas para um público que muitas vezes você não entende, você não é esse público? Eu acho que a gente até, falando agora como Vice, a gente, um trunfo que é grande que a Vice tem é estar comunicando. Hoje a gente está em 40 e poucos países, a gente vai chegar em 2018 a 55 países no mundo, reportando cultura jovem, né? Então, as transformações, o que está acontecendo, como que o jovem está pensando no mundo, sabe, em culturas muito diversas, né? Então, a gente está tratando disso no dia a dia. Então, de certa forma, a gente está assimilando isso e a gente muitas vezes se antecipa a pesquisa. A gente tem um Vice Insights, a pesquisa que a gente roda, assim, que vem mais para validar o que a gente já está vendo no editorial, né? E a gente tenta trazer isso pro universo das marcas, né? Isso que a gente faz, né? Então, E pensando de dentro de casa, em como a gente pensa, estrutura conteúdo, o segredo é que o conteúdo é feito pelas pessoas que consomem o conteúdo, né? Então, é uma coisa que parece mais muito óbvio que pareça, básica, né? é óbvia, sim, mas é a verdade. O Shane mesmo, o Shane Smith é o nosso CEO, nosso presidente global, né? É o CEO global. E ele diz assim, o meu segredo, o nosso modelo de negócio é que a cada 5 ou 10 anos eu espero ver o comando criativo da empresa na mão de um estagiário. E é isso que tem acontecido na Vice, né? Tipo, historicamente, assim, as pessoas têm... elas entram, às vezes, como colaborador, né? Sugerindo pautas porque já leem, porque gostam da Vice, acham legal e, de repente, depois de colaborar um tempo, vêm para casa e aí começam a construir, a subir ali, mas eu acho que principalmente se manter atualizado e trazer as próprias pessoas que consomem, assim, para fazer o conteúdo, né? Na Vice tudo é muito pessoal, assim, tem um lado muito de uma inquietação, assim, sabe? De uma vontade de entender mesmo como o mundo funciona, né? É interessante isso, como a gente está falando público jovem, muitas vezes, a gente sempre fala muito sobre o papel do estagiário, porque não só do estagiário, mas como profissional jovem que chega na empresa. Se antes, se até era motivo de piadinha, brincadeira, você tem hoje, você vê CEOs trocando ideia e tem uma busca, o que essa pessoa tem para trazer, né? Esse papel, ele mudou bastante, porque você mencionou estagiário, eu lembrei dessa diferença hoje. Tem mais uma pergunta? Sim. Vamos lá. O Márcio está perguntando como é que você faz para analisar o consumo de mídia dos millennials. Analisar o consumo de mídia dos millennials.
Essa pergunta, pois ela pode ter respostas diferentes, assim, se é o consumo de mídia no sentido de hábito ou no sentido mais de métrica, eu não sei para que lado a gente vai, assim, mas eu acho que, enfim, num sentido mais pragmático, assim, a gente tem ferramentas que a gente usa, eu acho como qualquer... O próprio Vice Insights que Vice você falou, Insights, né? A gente tem até a gente fez uma parceria grande agora, global, com a Kantar, né? Um instituto de pesquisa até que adquiriu o BOP aqui. Tem um produto de insights desenhado em parceria que mede, né? A partir de reações e de uma busca ativa também na própria construção do conteúdo para bebê nesses insights, e o consumo de mídia está sendo verificado aí também, né? A gente tem um mecanismo interno para isso. Ou seja, você tem a parte de métricas e dados analítica, e o que você estava falando agora de observação, de feeling. De observação, de feeling, troca, e aí o estagiário tem um papel importante nisso. Sim. O estagiário hoje não é o estagiário de 10 anos atrás, né? Hoje ele tem o acesso ao conhecimento, né? Ao compartilhamento, assim, eu acho, de informação é muito maior, assim, né? Embora a gente ainda tenha grande parte uma população muito, não grande parte, mas muita gente ainda offline, né? Isso é uma coisa que tem um tempo, assim, né? Que vai mudando, assim. As pessoas, de certa forma, estão online, né? Estão conectadas e tem uma possibilidade de trocar informações e de assimilar conhecimento com muito mais facilidade e rapidez. Então, o estagiário que entra hoje na empresa, é provável que ele saiba muito mais, assim, do que você, assim, sabe? Se ele não tem a experiência, ele não tem, talvez, a aplicabilidade daquilo, né? E aí entra o papel e da a mentoria, troca está nessa assim, construção tá nessa também, construção. Eu vejo muito, você falou em troca, eu vejo muito isso como um processo de troca mesmo. Não tem como funcionar de outra... Voltando naquela lógica da conexão e conteúdo, né? De você manter a comunicação acontecendo. Se você estiver aberto para assimilar, para receber de qualquer pessoa assim que você encontra ou com quem você trabalha, independente da discrepância sei lá, de nível de educação, enfim, de background da pessoa e tal, ela sempre vai te trazer alguma informação que vai ser relevante para você se você ouvir ela com calma, sabe? Tiver aberto assim ao que ela tem a te trazer, você vai buscar alguma nuance, né, dali. Então, eu acredito que o processo criativo, ele é colaborativo, assim, você querendo ou não, né? O insight, né, que se fala tanto não, você tem um cara bom de insights, ele tem muitos insights, né? Tem pessoas que já vêm com uma sensibilidade para isso e pessoas que precisam exercitar isso, né? Sendo mais abertas. Eu acho que todo mundo é criativo, me perguntam isso, eu não sou tão criativo e não sei o quê. Não, acho que todo mundo tem um potencial de ser criativo, você aplicar para uma coisa que você gosta, né? Isso ajuda. Mas eu acho que o insight vive ao seu redor, assim, é de coisas que você vai assimilando durante o dia e de repente te dá o estalo de uma coisa que você ouviu de manhã com uma coisa que eu ouvi de você e você solucionou um problema criativo que você tem, né? Então, eu acho que muito dessas respostas, assim, sobre o que está se consumindo de mídia, de legal que está acontecendo e tal, vem muito das pessoas jovens, né, da empresa. Vai ser uma empresa que é muito jovem, é muito diversa também, né? Isso é uma característica importante também. A gente sempre fala, a gente fala muito sobre a questão das bolhas hoje. Eu acho que isso é importante. Tudo que a gente está conversando aqui tem uma leitura muito... Nós estamos em São Paulo, tem o Rio. A gente também não pode ser inocente de imaginar que, como você falou um pouco antes, tem muita gente offline aí no Brasil, é uma realidade. Acho que mesmo que está atento para fora da bolha, é até importante nessa construção, né? Sim. É porque, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, das bolhas. São Paulo, a gente tem uma realidade de consumo de mídia, né? É essa realidade. Sei lá, Floripa já é outra. Sergipe é outra completamente diferente. Sim. E aí é um desafio gigantesco, né? E no caso da Vice, a gente está falando de uma proporção global, né? A gente global, tá falando de outras culturas e países. Vamos entrar no famoso Brand Country agora? Vamos. Opa! A gente tem mais uma pergunta, né, Salve? Tem mais uma pergunta, a gente está... O Leonardo está perguntando como falar no off com a geração que já nasceu online. Como falar no off com a geração que já nasceu online?
É que eu acho que assim, a geração que nasceu online, ela é que assim, tem a mídia off, né? Que eu acho que mudou muito o consumo. Acho que o papel de uma revista hoje é outra coisa, né? Ela virou... O hábito de leitura dela é completamente diferente, né? Eu acho que ela não faz sentido mais sozinha, assim, se a sua marca não tiver 360, assim, né? Permeando a vida da sua audiência, né? Eu acho que no caso da Vice até, e a gente tem planos de voltar com a revista Vice muito em breve, num outro formato no Brasil. Eu acho que ela assume um outro papel, assim, ela vira uma coisa, um item, eu não gosto de usar essa expressão, mas é um item premium, assim, é uma coisa, um momento que você senta, que ela tem umas puta histórias, assim, mais profundas e tal, que conecta com o que você está vendo online, com o que alguém te falou ontem, que viu. Por isso que a definição de offline é complicada, né? É complicada, e eu acho que, assim, é você conseguir estar presente, principalmente na conversa, assim, né? Eu acho que essa é a mídia, é o offline mais forte, assim, é você ser falado onde o público tá circulando, né? Então... você vira assunto numa conversa de bar, por uma coisa legal que você fez no digital, né? Você está atingindo alguém offline. Se você consegue estar naquele lugar ainda como marca no momento, tá vendo ali, ó, tá ali a Vice, sabe? Tá ali a Vice para eu levar a revista. Ontem eu fui numa festa da Vice com a marca tal. Então, você tem que fazer uma amarração, assim, No fim, é uma construção que construção de onde você menos imagina. Exatamente. A gente mesmo, assim, a gente hoje... A gente gosta de dizer que a Vice é omnimídia. A gente não é... A gente é multitela, enfim, qualquer definição que você queira usar. O que a gente quer é fazer o melhor conteúdo para qualquer tela que seja. Para mobile, para... Vice faz... criando filmes para cinema, hoje tem documentários TV. Lá, o Jim and Andy no Netflix, é da Vice, produção, pouca gente até acho que sabe disso, mas a gente tem um canal de televisão também, que o conteúdo dele deve começar a chegar em breve até o Brasil através da nossa parceria com a Globosat. Está em 19 países já o canal 24 horas online, então a gente todo mundo ficou até, puxa, mas vocês indo para a TV é uma coisa que vai morrer e tal, não vai morrer, cara, a TV é tipo... Inclusive você falando de voltar a revista a papel, exatamente, né? as coisas se ressignificam, né, você precisa entender como manejar as coisas que estão na volta daquilo, né, e se muda, eu acho que o hábito de consumo aí, até pegando carona na pergunta, assim, a TV hoje é outra coisa, né, na vida da pessoa, assim, então acho que a Vice tá fazendo a leitura disso, assim, a gente indo para a TV, a Vice conseguiu derrubar 19 anos já a faixa de audiência do canal em 3 meses, começou a atrair o público jovem, né, então um dos objetivos nossos era rejuvenescer a televisão a cabo, né? Que vem, tipo, envelhecendo, né? Tem o fenômeno ali de cord cutting, assim, gigantesco, né? As pessoas não assinam mais TV a cabo, né? Tá tudo virando para uma plataforma on demand, né? Enfim, e a gente está expandindo a gente quer realmente estar presente na vida da pessoa. Isso envolve estar em todas as mídias. Aproveitar esse gancho que você falou de TV paga, e aí no caso já entrando na questão da Globosat, né, que é um tema importante envolvendo a Vice recentemente, inclusive a gente acompanhou esse processo. O que essa parceria trouxe? O insight da TV que você falou já esclarece bastante, mas o que essa parceria trouxe? Como está sendo essa troca com a Globosat, pelo tamanho, Sim. pela relevância que ela tem no Brasil? Sim. A parceria, ela hoje a gente está ainda estruturando, mas já está começando efetivamente a colocar nos próximos dias aí alguns dos primeiros projetos, assim, em parceria na rua, mas ela tem principalmente 2 frentes, assim, 2 lados. Um deles focado na produção e distribuição de conteúdo original, né, do Brasil para o exterior e veiculação também de conteúdo de library da Vice no Brasil. Então, ela é uma parceria de distribuição, né, com foco em distribuição de conteúdo, e a outra é na criação de produtos para o mercado, né, para a marca em parceria, de branded content mesmo, né. E aí é muito legal, assim, a gente poder juntar as 2 visões, assim, né, onde a Globosat também é tão forte, assim, e a gente trazendo esse olhar da Vice, né, do que a gente vem
fazendo aí no Brasil há 8 anos e meio e com a Virtual há mais tempo, assim, juntar com o expertise da Globosat. É nesse momento que agora a gente está desenhando soluções novas pro mercado, assim, dessa parceria. O que você falou da TV, a gente está falando de curto prazo, médio prazo, quando mais ou menos que... Chegada da TV, do canal de TV, eu não posso falar ainda, né? Uma coisa que a gente tem todo o interesse que aconteça. Essa conversa, ela começou a acontecer há 2 anos atrás já. Mas eu não poderia falar, assim, seria arriscado, assim, chutar uma data ou dizer se é curto ou longo prazo, mas o conteúdo está muito próximo de chegar. A gente vai ter conteúdo na grade da Globosat, ainda não sei como, né? E a gente está trabalhando também na produção de séries originais aqui pro Brasil, né? Séries com marcas, inclusive, né? Isso é uma coisa legal, um formato legal que a gente tem trabalhado, né? De fazer... no Branded Content, eu tô pulando aqui. Itaú, né? Só fazer um gancho aqui. A gente tem hoje uma entrevista com a Vanessa, do View Hub, da Globosat, que fala exatamente dessa nossa conversa aqui, que é a junção dos dois mundos, a expertise do mundo digital, da TV. Também vale a pena, a gente coloca o link aqui. Vai estar nos comentários. Ah, que legal! Sobre Vou assistir. Tá tudo aqui. O nosso repertório está sendo distribuído. Sobre Branded Content, acho que é uma coisa interessante, o que uma marca, quando procura a Vice, ela está buscando, o que ela quer, qual o objetivo dela? Eu acho que ela quer, porque hoje, assim, como a gente vinha falando mesmo, a gente vive num mundo que é essencialmente de conteúdo, né? Todo dia tem criadores novos surgindo e pessoas, de repente alguém estoura e você... Sua timeline é o zapear novo da TV, né? Tipo, você agora é o thumb, né? Você fica rolando ali, tá zapeando e passando conteúdo que não te interessa e tal. Como é que você se torna relevante ali no meio, né? Como é que você entra na conversa, assim, faz a marca ser percebida dentro de um contexto cultural de uma forma que faça sentido para aquela audiência, que ela não queira pular o conteúdo ou enfim, a gente fala em unskippable content, né? Também. E a Vice tem no conteúdo próprio dela, no que a gente faz, a gente tem taxas de watch time, assim, de engajamento muito altas, assim, que são benchmarks até do YouTube, do Facebook, assim, globalmente. E a gente consegue atingir, assim, taxas altas de retenção de watch time em vídeos. Isso significa que aquele conteúdo é interessante, ele faz sentido para a audiência, né? Então, a gente tem até um gráfico, assim... A gente até observa, em função disso, métricas diferentes, né? A gente tem o alcance, né? A gente tem peças orbitais aí, aos heroes que a gente constrói, que tem um objetivo de gerar alcance, de fazer aquele conteúdo ser percebido, mas o que nos interessa mesmo é que aquele conteúdo seja assistido e assimilado, né? Que aquilo vá construindo uma proximidade, uma audiência para a marca, né? Falando de marca, que é assim que a gente pensa com a Vice também. Então, a gente tem casos, assim, de, por exemplo, canal que é totalmente descolado do conteúdo editorial que a gente faz na Vice, que a gente produz para a Brahma, que é um canal de música sertaneja. Então, todo mundo fica surpreso, puxa, mas assim, a Vice não fala de sertanejo, né? Então, como é que vocês lidam com isso, né? E geram conteúdo. E aí, a primeira coisa que a gente fala também, né, do universo sertanejo, talvez a gente não fale da música, né, em si, mas a gente fala dessa indústria independente, criativa, que é muito interessante, assim. E, em segundo lugar, que eu acho que tem muita história para se contar e de um jeito diferente, que não está sendo feito, né? A gente olhou para isso, a gente pensou em criar um formato novo, assim, que o cara parasse para assistir um conteúdo sobre um artista sertanejo que ele curte e ele vê, puxa, isso é diferente, eu não vi nada assim. Assina o canal e ele vai se tornar fiel àquilo, né? Mas isso para dizer que a gente tem um canal de marca ali que fica entre 75% e 80% de média de watch time nos vídeos num canal que é um canal branded, né? Então, a gente mesmo, quando começou o canal a girar e ver os números, assim, de repente ele disparou e passou até o canal institucional da marca, assim, em seguidores e tal, usuários, a gente ficou muito surpreso, assim, com a resposta. A gente estava esperando ali a média dos canais de música, né, do YouTube fica em torno ali de 50% e tal de watch time. A gente com vídeos ali de 3, 4 minutos chegando a 80%, né? Então, eu acho que é esse tipo de métrica que a gente busca.
A gente fez um projeto, está fazendo um projeto ainda com a Petrobras, que se chama Remake. E ele é uma série original da Vice, né? A gente fez a concepção de uma série sobre a cultura maker, que é apresentada pela Rita Wu, que é uma pessoa, é uma figura bastante ativa assim na cena, conhecida, querida de todos, né? E a gente trouxe a Rita para pensar nesse formato, criou um formato da Vice e desenvolveu esse formato com o apoio da Petrobras, né? E aí todo mundo ficava também assim, puxa, mas... Cultura Maker, Petrobras, né? e na verdade a Petrobras tem esse objetivo, assim, porque ela, enfim, todo mundo sabe o quanto a Petrobras, que é tipo uma empresa que era um orgulho, né, do Brasil, tem toda essa história, assim, né, de tipo, ser uma empresa que trouxe tanta riqueza e exposição para o Brasil globalmente, de repente passa por um período que sofreu, assim, que está sofrendo ainda bastante, e as gerações novas ficam com um residual disso que não é... que às vezes sei lá, pode ser até nulo, entendeu? Ela nem sabe o que é, o que faz, o que é a história da Petrobras, não conhece. Então tem o objetivo de reapresentar a Petrobras para novas gerações e de virar o foco para a inventividade, né? Que o grande combustível humano é a inventividade, né? Esse foi o briefing que a gente recebeu. Então a gente criou a gente fez essa série sobre a cultura maker, que é uma série pensada para a nossa audiência, né? Ela não tem em nenhum momento ali um endosso ou alguém passando no posto e abastecendo o carro. A gente não precisa disso. E a audiência é inteligência o suficiente também hoje. E isso é um problema, às vezes, de se subestimar a audiência, sabe? Para perceber, para entender por que aquele conteúdo está sendo feito daquele jeito, né? Então tem um espaço ali da marca que está muito delimitado e o conteúdo editorial é respeitado, né? Foi um projeto que a gente fez com a Propeg Rio, e a gente teve a liberdade criativa total, assim, para fazer observando os do's and don'ts, os parâmetros da marca como sponsor, né, do programa, para fazer da forma que a gente quisesse, que a gente acreditava que ia funcionar com a audiência. E aí a gente tem ali episódios de 10 minutos com 9 minutos de média, sabe, de watch time. Bastante coisa. É incrível, sabe? Tá chegando bastante pergunta. A gente, enfim, o mercado está falando muito de branded content, né? Muita gente fazendo, mas tem um lance de mitos e até de desconstrução do que é, né? Queria que você falasse rapidinho pra gente um pouco talvez algumas falácias, alguns mitos relacionados a branded content que tão na moda, né? Sim. E aí depois a gente já faz as perguntas. Mitos e verdades. O que acontece, assim, é que o branded content, ele é essencialmente um outro nome para publicidade, para formatos publicitários que extrapolam 30 minutos ou que extrapolam a página, enfim, banner, etc, né? Ele tenta contar, com a desculpa de trazer um conteúdo, mas a publicidade, ela nasceu do conteúdo, né? Ela em algum momento, isso se perdeu um pouco, né? Porque se aumentou, se comoditizou demais embaixo e você precisou ficar com uma urgência, né, com uma emergência, assim, pela mensagem, no primeiro lugar, ser contundente, aquela campanha que tinha que atingir o público-alvo e tal, e se ficou, às vezes, muito no show e se perdeu o conteúdo, né, o espaço. Mas ela, para mim, nunca deixou de ser conteúdo. A diferença é que, assim, você pode entender, pensa em duas faces, assim, dois círculos que se cruzam, né, e criam uma intersecção no meio. De um lado, você tem promessas da marca, né? O que a marca quer transmitir, quer dizer que ela é, o que ela faz, né, para a audiência, e do outro lado você tem os interesses da audiência, né, que é o que um veículo serve, né? O conteúdo editorial, ele trabalha desse lado aqui e ele veicula esse lado aqui, que é a publicidade. O branded content está no meio, está na intersecção. Você tem ali onde os dois círculos se cruzam, é onde você tem uma mensagem publicitária sendo transmitida através de conteúdo. O grande problema, que eu acho que é difícil assim, para o mercado conseguir virar a chave, pela forma como o nosso mercado está estruturado e está engessado, assim, né? É que você pode fazer esse branded content olhando para lá ou olhando para cá, com a visão da marca. Primeiro a marca egocêntrica falando dela, tentando se fazer percebida e gritar para aquela audiência, ou tentando servir aquela audiência pelos seus interesses, né? Então ele vai continuar sendo uma mensagem... falando de escolhas, né? E exatamente. Não há uma receita também. Não tem uma receita, e às vezes você vai precisar ser um pouco mais, ter um pé um pouco mais aqui ou ali, mas o importante é você, quando pensar em branded content, se você quer ser relevante e, enfim, ter uma mensagem que realmente
construa uma relação com a audiência é você fazer olhando para o lado de lá, sabe? Olhando para a audiência, né? Entender que você está... A gente está acostumado... Hoje a mídia tem um outro papel, né? Para a gente, assim, ela tem um papel de suportar o conteúdo, de fazer com que esse conteúdo continue sendo visto e girado e construir essa relevância para no momento que você precisar chegar com uma mensagem comercial... Você já tem uma audiência construída através de conteúdo ali, que quando ela é impactada pelo seu flight, parte dela já vai estar mais qualificada, está mais propensa a se relacionar com a sua marca, porque você já tem um diálogo que é isento de, de discurso comercial, assim, de querer estar vendendo o tempo inteiro alguma coisa. Ele está servindo aquela audiência, né, com conteúdo, está construindo uma relação, aí você engata em cima. Eu gosto de brincar até de falar que que o conteúdo levanta a bola e a publicidade mata pro gol, né? Então a gente vai construindo, vai fazendo esse levantar da bola. A analogia é, quando a gente fala assim, às vezes até parece simples, quando você fala de rotular, né? Mas como você está falando, é muito complexo, né? É um trabalho de até longo prazo, de construir, de qualificar, de ir colocando a marca, não é simplesmente produzir conteúdo. E eu acho que principalmente é uma inversão de... A gente não fala mais até tanto de... Para nós, o branded content, ele está dentro de um pensamento estratégico que vem antes, que chama branded publishing, né? Que é você assumir o mindset de um publisher, né? De olhar se você não tem... Você tem targets de produto, mas a sua marca é um publisher, então você tem uma audiência que você tem que construir. Se você quer que essa audiência seja fiel, você tem que ser fiel a ela também, né? Eu acho que isso é essencial. Então, você vai construindo a audiência e se você... Isso aí que é a parte que eu acho que é tricky, assim, que às vezes é complicada, é como você usa sua força de mídia para construir para essa sua audiência que você está construindo online, o residual que você traz. Porque geralmente tudo, historicamente, assim, como é que você faz, né? Você plota ali seu plano de comunicação, pensando primeiro campanha, né? E o lugar onde as campanhas entram e tal. E aí depois você diz, dessa campanha eu quero fazer um conteúdo online. E aí depois tem o que se fala o ongoing, né? Online, que geralmente são coisas snackables e preencher redes sociais e tal. Isso é outra coisa, é outro pensamento. É tipo você ter uma missão editorial, ter alguma coisa que você vai servir e a sua estratégia de marca, ela ser essencialmente uma estratégia de conteúdo. E aí você construir as campanhas em cima do conteúdo. Essa que eu acho a genialidade dos ciclos, né? Do projeto que você citou, que a gente fez com o Itaú, que ele fala sobre a mobilidade urbana, ou como a gente gosta de falar, mobilidade humana, né? Então a gente fez um documentário. A peça central, o Hero, era um documentário de 30 minutos que foi exibido nos cinemas do Itaú até ao redor do país, numa sessão dupla com Bikes versus Carros, outro documentário que expande esse tema também. E aí se construiu uma campanha em torno do conteúdo, né? Então, em vez de se pensar um filme de campanha e depois pensar conteúdos que falam a mesma coisa, aí sempre fica... A gente, muito tempo, teve que lutar muito com isso, assim, porque a gente recebia já coisas prontas e a gente consegue fazer isso, se faz bem, mas aí fica aquele branded content de feijão com arroz, assim, que o cara olha e fala, é um filme B da marca, sabe? Não é uma... E aí cada trimestre, cada flight, sei lá, uma coisa nova, sabe? Fica aquela coisa... Porque aí se, perdi 0,1%, não sei, muda tudo, é outra campanha, é outra... Esse caso de ciclos, ele ilustra aquilo que você estava falando. Obviamente a gente sabe do projeto que o Itaú tem com as bikes, mas assim, a gente está falando de um banco, né? Então, um setor financeiro com uma discussão sobre mobilidade, sobre questões urbanas. A gente está quase terminando, Clay. Tem mais algumas perguntas. Que a gente já... Legal. O Matheus está perguntando como é que você acha que as mudanças recentes do Facebook vão alterar a forma que o conteúdo está sendo distribuído? Eu acho que passa pelo que a gente falou também. Eu acho que isso precisa ter muito, muito cuidado assim, com o que você está publicando. Eu não acredito nessa regra de 3 segundos, daqui a pouco vai virar 1 segundo para ter o stopping power, assim, né? De alguém parar para assistir. Eu acho que é uma construção, né? Você precisa pensar com o mindset de um publisher e construir conteúdo dessa forma. A gente, como publisher, tem alguns publishers que são certificados pelo Facebook. A gente é parceiro do Facebook, tem alguns projetos até construídos de conteúdo em parceria com eles e a gente, por conta disso, deve ter uma exposição maior, né? Do que outros veículos, outros anunciantes lá. Então, é um problema que nos afeta um pouco menos, assim, mas eu acho que passa
passa por essa revisão, assim, da estratégia, porque o Facebook é um ambiente, é um lugar de conteúdo, né? A mídia, a interrupção é uma coisa que causa incômodo ali, que as pessoas não querem ver. A gente tem, assim, globalmente, um prejuízo estimado de 41 bilhões de dólares com ad blockers, né? Vocês devem vir acompanhando isso no meio mensagem. E isso na verdade, não é o problema que a gente tem é muito maior que esse, mas é um sintoma, né, do problema, assim, que as pessoas, hoje, com a maior facilidade do mundo, se bloqueiam anúncio no Facebook, inclusive. Então, a gente tem formas de contornar isso, né, de conseguir fazer com que a mensagem entre dentro de um contexto ali, de um conteúdo que faça sentido, né. É muito importante, cada vez mais, como as coisas conversam, né, e em que momento você vai entrar com um discurso publicitário depois de ter construído uma cama com conteúdo, né? Eu acho que esse Inclusive, você falou de adblock, tem uma colisão hoje, juntando os players de tecnologia, o IAB, que discute justamente medidas para combater a publicidade intrusiva. E aí você junta a questão do Facebook, brand safety com o YouTube, o próprio Chrome que vai embarcar o adblock e acaba misturando. O adblock vem já desde o iOS 9, você instala com a maior facilidade, liga uma chave e você bloqueia anúncios, né? E as pessoas estão... Enfim, o modelo por subscription está crescendo muito, né? Tipo, o freemium e o modelo pago, né? Hoje, você tem a possibilidade de pagar R$9 para não ver anúncios, assim. As próprias plataformas e mídias estão dando essa possibilidade, né? Porque é sinal que tem alguma coisa aí, né? E o Facebook, eu acho que realmente, assim, foi um movimento muito arriscado, né? A gente percebeu isso até nos números deles, assim, mas... Se eles não fizessem isso, eles acho que iam começar a perder relevância, assim, sabe? A gente ia virar uma outra coisa e aí para ele começar a perder usuários, assim, a partir daí é muito rápido, né? Pessoal, muito obrigado pelas perguntas, assim, um alto nível de participação. Sim, né? muito legal. Obrigado. Tem mais uma pergunta e a gente já está quase terminando. Claro, a gente... Desde o início da nossa conversa, a gente está falando sobre transparência, sobre como mudou a forma de se discutir muitos temas da sociedade. Assédio é um tema que está na pauta. Recentemente, o New York Times publicou uma matéria trazendo questões relacionadas a assédio na Vice, e a Vice se pronunciou sobre isso, né? O que você vê nesse movimento, na própria resposta que a Vice deu a isso? Sim. Puxa, eu acho essa pergunta muito importante, assim, você deixou ela para o final, né? Mas eu agradeço, assim, porque é o primeiro veículo, assim, que vem falar disso com a gente no Brasil, né? Teve uma matéria que saiu, foi replicada do New York Times, né? Essa investigação que o New York Times publicou, ela já vem acontecendo há meses, assim, a gente já sabia que isso estava em curso, estava acontecendo, já estavam sendo tomadas medidas dentro da empresa, né, para isso, e a Vice, ela, infelizmente, é lamentável, né, a gente não tem nem o que falar sobre isso. Ela é um ambiente que é muito diverso, né? Tem pessoas muito... É um ambiente que ele não é... Ele está longe de ser uniforme, assim, né? De pensamento, de perfis que a gente tem dentro. E a participação da mulher veio crescendo na Vice há já bastante tempo. E, inclusive, hoje, a editora global da Vice, a Alice Jones, né, uma mulher. A gente tem um programa com a Gloria Steinem, que é uma... Então, é um tema que a gente trata, né? Tipo, com muito... A gente cobre, né, pautas da mulher. A gente tem um canal sobre a mulher que não foi lançado há 3 anos atrás, o Broadly, uma editoria feminina, né? Então, assim, em primeiro lugar, não é uma coisa que define o nosso ambiente, né? Isso... mas, infelizmente, assim, a Vice, como cresceu muito rápido, ela começou talvez demorou um pouquinho demais, assim, a reagir de uma forma contundente. Ela foi se estruturando, estava organizando, ela tinha, um pouco antes desse problema estourar, ela montou um board de diversidade que é inteiramente composto por mulheres, dentre elas a Gloria Steinem, aí, porque já tinham acontecido casos que não tinham sido ainda reportados pela mídia, mas que a gente já tinha tomado providências, e estava se construindo treinamento, etc., contra isso, políticas dentro, e aí a coisa estourou, veio à tona, assim, né? E eu acho que isso, infelizmente, é um problema
grande parte assim das empresas hoje, no mundo que a gente vive, assim, hoje o mundo em geral não é um ambiente seguro e amigável para a mulher, sabe? E eu acho que isso foi importante assim acontecer com a gente, com um veículo que tem tanta relevância para o público jovem, assim, para a gente poder se posicionar e tomar medidas contra isso e intensificar como a gente fala sobre isso, assim, né? A gente ter sido pauta, né, disso. É um problema que aconteceu, enfim, nos Estados Unidos, né, mas que nos afeta, assim, nos causou tristeza, assim, né, porque a gente enfim, a gente uma... E a discussão está na pauta no mercado publicitário, nas empresas. Exatamente, E aí a gente vê como, assim, a Vice, para virar uma pauta dessas no New York Times, junto com a Fora e tal, a gente se dá conta, assim, puxa, sabe... A Vice a gente não pode dar nenhum tipo de mole, assim, desse tipo, assim. O tamanho da responsabilidade. O tamanho da responsabilidade, né? Exatamente. Mas, enfim, tem uma série de medidas foram tomadas, assim, com mais rapidez, assim, do que elas estavam sendo implementadas depois que isso aconteceu. Então, pra gente, internamente, foi doloroso, assim, mas foi também extremamente positivo, assim, porque a gente começou a ver a resposta rápido, né? Uhum. Clay, muito obrigado. Obrigado. Acho que vários temas que a gente falou aqui dariam lives e lives inteiras. Exatamente. Né? É quase que um compacto de muitos assuntos. Eu que agradeço a vocês demais pela oportunidade. Contem comigo sempre. Quem quiser também continuar a conversa, fique à vontade para me procurar, mandar perguntas, né? Eu estou à disposição. Adoro bater papo. A conversa continua. Né? A conversa continua. Obrigado. Esse Legal. conteúdo vai estar disponível depois no nosso canal no YouTube, enfim, todas as nossas plataformas. Compartilhe, indique, fala pro pessoal. Marca seu amigo aí embaixo. YouTube, marca, sobe pro YouTube, vai pro Minha Mensagem e a discussão continua, como o Klein falou. E a gente volta semana que vem. Semana que vem não, que sexta não, é verdade, semana é que vem feriado não aqui tem. em São Paulo, na sexta, mas na outra semana a gente volta na sexta-feira. Exatamente. Valeu. Muito obrigado. Valeu, gente.